Bom, eu saúdo a todos e é com muita satisfação que o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul criou o Departamento de Energia. Exatamente, esse tema energia é um tema complexo, é um tema que interessa a todos, porque todos nós temos interesse nisso. Ou é energia atômica, ou é energia elétrica, ou é que tipo de energia. Mas esse tema não é um tema simples. E é exatamente por isso que o nosso instituto, que já vai fazer agora 96 anos, ele se renova. E ele se renova e procura abordar os temas que exigem uma atenção do mundo, uma atenção atual. E esse departamento de energia, dirigido pelo Dr. Mauro Leffer. O Dr. Mauro, ele é uma pessoa especial, inclusive lançou um livro que eu, com muita honra, fiz o prefácio, me senti honrado e li várias vezes e aprendi alguma coisa sobre esse tema tão importante que é a energia. Então o Dr. Mauro tem curso de mestrado, tem curso de doutorado sobre esse tema em Lisboa. E ele vai ser o diretor desse departamento de energia. Mas junto com o Dr. Mauro, nós temos a doutora Viviane Llanes. A doutora Viviane é a diretora adjunta do Departamento de Energia. E a doutora Viviane, ela é especialista na área de sustentabilidade e é especialista em advocacia de Estado e também em direito público pela nossa Faculdade de Direito da URGS. E eles ainda têm, junto com eles, estão aqui neste momento, o doutor Fernando Guimarães, como um grande colaborador, o doutor Fernando Guimarães, que também tem esse curso já de mestrado em Direito. Então, são todos pessoas com grande conhecimento nesse tema e que eu tenho a certeza que vão enriquecer e vão fazer cursos, palestras. Estou aqui com o livro do Dr. Mauro, A Natureza Jurídica das Obrigações ao Portador da Eletrobras, que, como eu já falei, eu tive a honra de prefaciar, auxiliado pela doutora Viviane e pelo doutor Fernando. Eles têm muito a colaborar com o nosso universo jurídico e com os estudos profundos sobre a energia, sobre o direito à energia. Então, acho que o nosso instituto, mais uma vez, está de parabéns pelo trabalho que será realizado por esses ilustres associados. A formatação da mesa, ela é composta pelo Dr. Mauro Leffer, diretor do Departamento de Energia do IARGS, doutor em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, advogado, sócio da Advocacia Leffer, associado do IARGS. Queremos trazer também a participação do nosso convidado especial, o Dr. Fernando Gavronski Guimarães, advogado, sócio fundador do escritório Guimarães e Cáceres Advogados, mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, também associado do IARGS. Eu, Viviane Llanes, diretora adjunta do Departamento do Direito de Energia do IARGS. Então, estamos oficialmente dando início aos trabalhos do Departamento do Direito da Energia do IARGS. O direito de energia é um direito multifacetado, ele trabalha com vários ramos do direito e se integra junto com eles, né? A partir da Constituição, direito do consumidor, direito ambiental, direito civil, contratos, uma série de outros ramos do direito são interligados para trabalhar o direito da energia. O que é energia? Energia é tudo aquilo que é capaz, todo elemento que é capaz de produzir e realizar trabalho. Sem entrar na termodinâmica, que não é o nosso caso, nós não somos especialistas físicos, mas sem entrar desse lado, basta que a gente saiba que é um elemento capaz de realizar trabalho e é o suficiente para que a gente possa trabalhar o direito daí para frente. E nós temos 3 grandes setores no Brasil definidos pela Constituição. É o setor administrado pela Agência Nacional de Petróleo. Nós temos a Agência de Energia Elétrica, que é a ANEEL, que trabalha as questões relacionadas às energias renováveis, como eólica,
como a solar e a própria energia hidráulica, por assim dizer, e a pressão hidráulica. Nós temos a Agência Nacional de Segurança de Energia Nuclear e nós temos a CENEM também, que faz a regulação desta área. Então são 3 grandes blocos do direito da energia a ser trabalhado dentro do Departamento do Direito da Energia. Então, em virtude dessa essencialidade, né, a gente pode estar trazendo os principais temas do setor energético atuais, as suas oportunidades. A Europa, ela já há vários anos, em razão das suas necessidades básicas, porque ela não produz o suficiente em termos de petróleo e não produz o suficiente em termos de outras fontes de energia, de gás, por exemplo, ela se viu obrigada, em 1970, quando ocorreu a primeira grande crise do petróleo, foram 2 grandes crises na década de 70, que fizeram, quando foi criada a OPEP, e fez com que os países, principalmente da Europa, que não são produtores de energia, dessas energias fósseis, eles começaram a indicar aos países membros que fugissem dessas fontes de energia e procurassem fontes alternativas. A mobilidade urbana e a mobilidade europeia, na sua grande maioria, hoje é elétrica. Investimentos em trens, em ônibus, em metrôs e assim por diante, todos eles foram canalizados para a área de energia elétrica. Então, qualquer fonte de energia daquelas que a gente citou antes pode se transformar em energia elétrica. Não precisa ser necessariamente o petróleo ou o óleo diesel como uma fonte para fazer a sua mobilidade urbana por toda a Europa. Então, essa estratégia da Europa e a estratégia que nós tivemos no Brasil, que foi a busca de um combustível alternativo, fomos buscar uma alternativa no álcool. E hoje o álcool é uma realidade extraordinária ao lado das nossas hidrelétricas. Fizeram do Brasil o país hoje com a maior potencial energético de energias renováveis do planeta. 80% da nossa energia é oriunda de energias renováveis. Investimentos que devem ocorrer no Brasil nos próximos anos. As energias eólicas, offshore e onshore. Empresas que vão vir investir no Brasil, a energia que vai ser produzida para o nosso país é de construir 10 Itaipus em termos de produção de energia. Ora, se isso tudo, e por que esses países estão saindo da Europa para produzir energia eólica no Brasil? Essa é a pergunta que de repente o pessoal está se fazendo. Na Europa, no hemisfério norte do planeta, os ventos eles não seguem uma trajetória como aqui na região sul do planeta. E aqui na região sul do hemisfério sul, o vento quando entra, ele canaliza numa única direção. E isso faz com que os investimentos aqui na produção de energia fiquem muito mais baratos e vale muito mais a pena investir aqui. Via de consequência, nós somos de fato abençoados por Deus. É um tema transversal, né? Como o Dr. Mauro colocou, envolve muitas áreas do direito. Tem um aspecto regulatório muito importante aí, mas tem aspectos de direito privado, né? Direito financeiro também, relacionados ao financiamento desse tipo de projetos. E o Brasil hoje é uma potência energética, né? O Brasil avançar junto com o mundo, né? O mundo hoje tem uma guerra, como bem colocou o Dr. Mauro, e que gerou essa crise energética na Europa. O papel do Brasil nessa crise energética mundial. E o Brasil está entrando numa cadeia global muito importante das energias renováveis. Temos condições muito melhores aqui, né? Tanto em termos de ventos, né? Quanto em termos de insolação. Hoje o projeto de geração distribuída, geração centralizada, é começar a entender como é a conformação jurídica desse tipo de iniciativas, né? Que hoje é muito centralizado e tem um papel muito importante do Estado, né? Diferentemente de alguns outros países, poder passar um pouco de como se estruturam os project finance nessa área de energia. É um tema maravilhoso, né? Que me agrada muito, por uma forma, né? De poder contribuir para a nossa economia, né, para o nosso país e para o nosso planeta, é através das energias renováveis. Uma transição de uma economia baseada em consumo de carbono, né, para uma economia limpa.
Isso não só por motivos, por questões ambientais, mas por questões sociopolíticas, né? É muito caro produzir guerras no Oriente Médio para ter um suprimento de petróleo garantido, né? E isso é um tema do momento, isso se comenta em diversos fóruns políticos, econômicos, né? Isso nunca sai da pauta, né? Talvez hoje esteja ainda mais na pauta por conta da guerra. É um tema que precisa abordar, precisa entender bem, né? Para poder produzir coisas muito boas aí para a área jurídica, né? Para o nosso país, para a nossa sociedade de uma maneira geral. Doutor Mauro, eu gostaria de trazer uma questão que conversávamos outro dia a respeito da realidade no Brasil, acerca da necessidade de um trabalho qualificado nessa área. E qual seria o papel do próprio Departamento de Energia em relação a esse setor? Quais seriam as contribuições? O que seria possível de se realizar nesse sentido de atender a uma demanda tão grande que se tem? Para a gente falar no campo específico de uma ou de outra energia, e eu tenho feito um esforço grande para não cair na tentação de cair dentro exclusivamente do setor energético, para depois eu vou ser obrigado a entrar no setor de energia elétrica, mas eu vou ser obrigado a entrar por causa de uma necessidade que nós temos de fazer, usar um exemplo prático para isso. O conceito da energia elétrica foi introduzido no Brasil através do professor Walter Tolentino Álvares, de Minas Gerais, que na década de 50 começou a estimular os seus colegas advogados a desenvolver e reconhecerem o direito da energia como um direito público. Estranho, né? Hoje em dia sou estranho para nós. Mas desde que a energia elétrica veio para o Brasil, as empresas que vieram para o Brasil eram empresas privadas. E essas empresas privadas, todas elas pelo Brasil afora, elas eram reguladas pelo direito privado. Não havia um direito público falando sobre essa matéria. E não havia, o Estado ainda não havia despertado para o interesse público que estava por trás dessa energia. Então, na década de 50, ele começou a exortar os colegas a falar sobre eletricidade, escreveu vários livros na época. Então, para ele, naquele momento, a eletricidade ele via como um fenômeno físico, né, que é associado ao interesse de um grupo de pessoas por essa eletricidade, e em cima dele, quando se convergem três interesses, que é o interesse no uso por uma determinada comunidade de um fenômeno físico, desse fenômeno físico com o cunho econômico, bom, aí o Estado passa a se interessar por ele. Mas essas três unidades têm que estar juntas. Houve uma disputa muito grande no Congresso Nacional na década de 50 para se criar uma empresa capaz de absorver essas outras empresas internacionais, né, e trazerem para o controle do Estado. Então, daí é que surgiu a Eletrobras, mas é assim mesmo, ela levou 10 anos para ser constituída. E esse trabalho, após esse trabalho, toda a energia produzida no Brasil era entregue diretamente pelo Estado até o consumidor final. Então nós tínhamos uma produção, transmissão e distribuição de energia de forma horizontalizada. Tudo era feito por um único fornecedor, né? Bom, tanto que aqui no Rio Grande do Sul, a CE, que comandava, ela produzia energia carvão, o único lugar que tem carvão no Brasil é aqui, em Santa Catarina, né? Depois o resto do Brasil não tem carvão suficiente, por isso que nós tivemos tanta dificuldade para fazermos a nossa revolução industrial, porque nós não tínhamos carvão, ou melhor, tínhamos, mas não no lugar certo, que era Rio de Janeiro naquele momento. Distribuição e produção de energia. Verticalização. Nós tínhamos uma verticalização da energia, né, onde a produção até a entrega era feita por nós. O que ocorreu foi o contrário. Ocorreu foi uma horizontalização. Outros jogadores, outras pessoas começaram a entrar nesse meio, né? Então, foi a área de produção de energia, de transporte de energia e de distribuição de energia, elas foram separadas. Não se consegue fazer isso fisicamente em termos de eletricidade. Se nós rompermos qualquer parte dessas, a energia não chega, que é produzida em Itaipu, não chega aqui em casa, né? Mas, economicamente, o Estado conseguiu fazer essa cisão e separou como uma forma de fazer com que
de atrair investimentos, atrair outras empresas e investidores para que pudesse o negócio da energia ser fomentado no Brasil. A legislação previa, naquela época de 95 e 98, que até 8 anos depois de ter havido da publicação desta lei, todos os consumidores poderiam optar por comprar energia no Mercado Livre, inclusive nós, consumidores domésticos. E isso não aconteceu. A ANEEL ainda vai analisar os impactos da proposta para abertura para o mercado de baixa tensão. A ANEEL entregou um estudo ao Ministério das Minas e Energia sobre os efeitos da liberação do acesso ao mercado de consumidores do Grupo B. O Grupo B são os consumidores domésticos, no início do ano. Mas foi surpreendida com uma minuta da portaria que sequer foi discutida pelo Ministério com representantes da autarquia. Aí eu faço uma pergunta: ou eles estão batendo cabeça, ou de forma proposital deixaram-se passar 33 anos e não 8 anos depois da lei para versar sobre o assunto. É mais do que o momento de nós utilizarmos, e todos nós utilizarmos, e podemos escolher qual vai ser o nosso fornecedor de energia, porque nós já temos uma legislação falando sobre o direito da concorrência, e nós precisamos de concorrência. A legislação do setor elétrico prevê a concorrência, mas não a concorrência exclusivamente nos grandes consumidores, nos pequenos consumidores também. Portugal, por exemplo, tem pelo menos uns 10 comercializadores de energia elétrica vendendo energia diretamente para o consumidor final. E um distribuidor que é chamado hoje de fornecedor de último recurso, e ele é o único que é regulado. Ele é o único que recebe regulação por parte do Estado. Todo aquele que tem um monopólio, no caso, só um monopólio que é regulado em Portugal. No Brasil, nós temos praticamente todos os setores regulados dentro da área de energia, porque é o serviço público. Sendo assim, todo aquele que tem um monopólio, no caso, só um monopólio que é regulado em Portugal. No Brasil, nós temos praticamente todos os setores regulados dentro da área de energia, porque é o serviço público, conforme definido na Constituição. Nós temos as nossas peculiaridades, mas toda a Europa, não é Portugal, toda a Europa, há, com certeza, diversos comercializadores. Mas por que o Brasil ainda não fez isso? Quais são os interesses que estão por trás que não permitem que nós tenhamos uma energia mais barata, sendo onde nós podemos escolher qual o nosso fornecedor? Por que ainda não chegamos lá? Então, a ANEEL já deveria saber, já deveria ter colocado em prática essa liberação do Mercado Livre, como já ocorre na Europa, como a gente tinha comentado antes, onde, em Portugal, por exemplo, pelo menos 10 comercializadores de energia elétrica estão à disposição dos consumidores domésticos para comprar energia. E um parêntese, em razão dessa crise energética que está havendo na Europa, por mais incrível que possa parecer, e em razão dos preços extremamente voláteis no Mercado Livre, o governo autorizou que essas pessoas que estavam no Mercado Livre e o preço subindo de forma exponencial, né, com mais de 40% ou 60% de aumento nesse último período, fez com que o Estado tomasse uma providência no sentido de proteger os consumidores domésticos, principalmente em função do inverno que se avizinha, autorizando que eles voltassem para o mercado regulado novamente. Ou seja, para que a tarifa se mantivesse em preços, digamos assim, aceitáveis e regulados pelo próprio Estado. O preço da tarifa de energia elétrica, ele não atende mais o conceito de serviço pelo custo, como era definido pela lei, pelo Código de Águas de 34. Ele hoje é definido pelo serviço pelo preço. E o artigo 15 da Lei 9.427, que é de 96, também 26 anos já de atuação, diz que entende serviço pelo preço o regime econômico financeiro mediante o qual tarifas máximas de um serviço público de energia elétrica são fixadas no contrato de concessão, ou no contrato que o prorrogue, ou no contrato de concessão celebrado pela concorrência da desestatização dos casos indicados,
e em ato específico da ANEEL que autorize a aplicação de novos valores resultantes. O que significa esse artigo? De 1996 para cá, todas as concessionárias, elas não têm mais uma remuneração garantida, ou seja, elas tinham 10 ou 12% de remuneração garantida, e a partir daqui, isso cai por terra. O que existe a partir daqui é o serviço pelo preço, então eles devem ir a leilão, né, oferecer um preço compatível pela tarifa de energia elétrica, onde eles definem, os interessados definem um valor que será cobrado suficiente para fazer investimento, para ter margem de lucro, para ter, ou seja, para prestar o serviço adequado para os consumidores. Bom, eu desconheço, eu particularmente posso estar equivocado, mas eu desconheço de lá para cá alguma concessionária que tenha participado de um certame licitatório a fim de oferecer um preço pela tarifa, depois ele ser regulado e aumentado de acordo com o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos, como define a lei. Então nós não temos um preço definido, então quando a gente procura saber qual é o preço definido, a coisa fica nebulosa aí dentro, por mais de 26 anos. E isso seria alguma coisa, uma caixa preta a ser aberta para que a gente pudesse saber por que o preço da energia ainda é o preço que está. Pode ser mais barato? Pode ser mais em conta. Dito isso, aqui nós já estamos entrando numa linha contenciosa, doutor Fernando, mas como advogado, a gente não tem como deixar de dar um pitaco nessas questões que são pontuais. Uma pergunta para o senhor, para auxiliar aqueles que estão nos assistindo que não estão familiarizados com a nomenclatura que nós utilizamos dentro da área de direito da energia. O que explica para nós, em palavras bem simples, o que vem a ser geração distribuída? Geração distribuída significa aquela geração que pode ser feita de energia até o limite de 5 megawatts, ou pela própria empresa ou pelos próprios particulares que façam a geração, né? Ou alguns modelos de negócios associados a esse tipo de geração que permite que haja divisão dessa quantidade de energia gerada. E também há algumas hipóteses na resolução 482, e que depois vieram para o marco legal da geração distribuída, que permitem que os consumidores se associem para gerar a própria energia. O exemplo mais clássico é a placa solar em cima da residência para gerar energia. Alguns cataventos também, uns geradores eólicos pequenos, microgeradores existem agora microgeradores hidráulicos também, né, que a pessoa numa propriedade rural ou em geral uma propriedade rural que tem algum curso d'água, né, pode utilizar sempre até 5 megawatts e não dependendo a princípio de uma regulação mais limitadora do poder público, principalmente da ANEEL. Inclusive, em alguns casos, a dispensa de licenças ambientais também para esse tipo de geração. Então, ela fica até o limite de 5 megawatts, se chama micro e mini geração distribuída, né? Em geral, se trata isso como geração distribuída no mercado, mas a denominação correta é micro e mini geração distribuída, e ela pode ser feita pelo próprio consumidor, que pode ser no próprio local em que é gerado, pode consumir, né? Ou pode ser em outro local, o chamado autoconsumo remoto, né? E aí, nos últimos anos, a gente tem visto surgir alguns modelos de negócio que tornam mais atraente essa geração, né? Isso começou principalmente com essas placas solares residenciais, né? Mas evoluiu para algumas fazendas solares, né? Já há fazendas solares no Mercado Livre, né? As primeiras do Brasil foram no Mercado Livre para atender principalmente consumidores de energia como
as telecoms, então vai gerar muita energia de uma forma concentrada, que tem muitas vantagens, né, principalmente do ganho de escala disso. E começaram então esses pequenos empreendimentos e residências a gerar sua própria energia através do sistema net metering, né? E esse é o ponto importante que estabelece que no Brasil não se pode comercializar a rigor a energia gerada através da geração distribuída. Existem alguns modelos de negócio que permitem fazer às vezes disso, né? Vou falar um pouquinho melhor sobre isso na sequência, né? Mas a rigor o sistema que impera é o do net metering, né? Que é o sistema em que todo aquele que gera energia, ele fornece energia para o sistema, né? O sistema interligado, e quando ele vai consumir, ele não fica desligado, ele não é off-grid, pode ser off-grid também, né? Mas em geral esses sistemas são colocados on-grid, né? Na rede, porque a geração solar ela não é permanente, né? Ela é uma geração que é feita nos momentos que tem mais sol, e à noite não tem geração, né? Dias nublados, dias chuvosos não tem geração. Então no verão a maior geração, e essa energia gerada em excedente ela é injetada na rede, ela é consumida pelos próprios consumidores que estão próximos, na verdade, né? Isso há uma necessidade de mudar os equipamentos para isso, né? A unidade consumidora que tem um medidor unidirecional, ela vai ser substituída por um medidor bidirecional que vai registrar tudo que é consumido e tudo que é produzido. E ao final de cada mês a concessionária faz esse ajuste e cobra a diferença do consumidor, né? A resolução 482 trouxe algumas possibilidades de se fazer isso, né? Então ela deu uma liberdade, por exemplo, para o consumidor compensar em 5 anos essa energia gerada. Então isso é muito interessante porque há uma sazonalidade, há meses, né, que principalmente na geração solar, né, é uma sazonalidade, os meses de verão, os meses com mais dias de sol, há uma maior geração de energia do que nos meses de inverno chuvosos. Em termos de sistema, sim, pensando no sistema elétrico, isso é muito interessante, né, a geração solar, porque no Brasil nós temos a matriz energética, como bem já colocou o Dr. Mauro, baseada principalmente em fontes renováveis e principalmente na energia hidráulica, né? Então isso é muito bom porque são complementares, né, energia solar e hidráulica, pela questão da sazonalidade das chuvas, né? Há uma série de restrições. Isso poderia ser mais livre, né? Esse tipo de geração. Associações próprias do setor que acabam influenciando muito na regulação dessa matéria, né? Mas hoje também os produtores, né, e as empresas que estão nesse mercado de energias renováveis também estão organizados, né? A gente vê algumas associações que também têm feito barulho, né, quando essas questões acabam sendo trazidas. Então é um dos pontos aí controversos que sempre tem vindo atenção aí na mídia sobre a taxação da energia solar. O leigo muitas vezes não sabe do que está a tratar, né, quando se fala em taxar o sol, né, ou taxar energia solar. Mas isso nada mais é do que a cobrança da TUSD e da TUSD, né, da tarifa de uso do sistema de transmissão e tarifa de uso do sistema de distribuição na geração distribuída. Isso está para ser implementada a partir do ano que vem, né? Havia uma discussão agora se seria postergado, aparentemente não será postergado, né? Isso entrou numa medida provisória que acabou perdendo eficácia recentemente,
Então o ambiente ainda é incerto, né? Mas o certo aí é que existem forças, né, contrapostas, interesses contrapostos na regulação dessa matéria. Eu, de minha parte, penso que geração de energia é um tema tão importante para a nação que deveria ser deixada o menos regulada possível, né? Ainda mais tratando de uma capacidade pequena, né? Uma potência pequena. Mas aí a gente tem visto esses modelos de negócio surgirem, principalmente através das fazendas solares, né? Que agregam uma série de consumidores e tem ganho de escala nisso, nessa produção na geração através das placas solares, porque esses equipamentos são equipamentos caros, em geral produzidos, a maioria na China, né? E que conseguem adotar uma modelagem econômico-financeira e jurídica, né? Para viabilizar esses empreendimentos maiores, que agregam uma série de consumidores até 5 megawatts. Né? Esses foram limites que foram ampliados ao longo da vigência da resolução 482, né? Mas que ainda são uma potência baixa, né? Se comparado com esses empreendimentos grandes aí de eólicas e solares do mercado livre. Doutor Fernando, permite eu fazer uma pergunta porque vai complementar o que o senhor vinha. Espero não ter atrapalhado a linha de raciocínio do doutor Fernando. Olha lá. Eu falei ainda há pouco a respeito de uma notícia, né, em que a ANEEL não sabia que o Ministério das Minas e Energia estava planejando fazer com que o consumidor do grupo B, consumidor doméstico, ou seja, aqueles que consomem até 5 gigawatts, como o senhor falou, 5 GB ou 5 mega? 5 mega. 5 mega, né? Então, esses consumidores, a partir do momento que forem migrarem para o mercado livre, ou seja, que estiverem com essa disponibilidade, a geração distribuída não vai concorrer direto com o mercado livre a partir de então? Sim, com certeza. Hoje, como eu disse, o mercado livre, a geração distribuída, hoje faz as vezes de um mercado livre através desses modelos de negócio que permitem agregar consumidores, né? Esses modelos de negócio provavelmente vão se tornar obsoletos no momento em que houver a comercialização direta, né, dessa energia. Não obsoletos, mas podem ser substituídos, né? Por exemplo, plantas solares, fazendas solares que já foram financiadas podem migrarem para esse mercado, né? Parece que tem um alto potencial disso acontecer efetivamente. Então, há caminhos jurídicos para se possibilitar esse mercado florescer de alguma forma, né? Ele trabalha com tantas amarras e os empreendedores estão aí, né? Tem muita gente trabalhando nessa área de renováveis. Isso é uma forma de se viabilizar esse tipo de atividade, né? Tem outras formas também. É que hoje, por exemplo, a 482 poderia ter deixado livre para qualquer conjunto de consumidores gerarem sua própria energia. Não fez, arbitrariamente escolheram alguns institutos para permitirem que eles colaborassem para gerar a própria energia. Então, consórcio é um deles, né? Consórcio bem próprio para empresas, né, que queiram se unir para gerar energia, podem adotar o modelo de consórcio. Consórcio empresarial é um contrato registrado na junta comercial, né, em geral de sociedades empresárias, né. O modelo de cooperativa também, que a ANEEL definiu como passível de haver geração compartilhada, né? E os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. Foi um instituto, né? um monstro que criou a ANEEL, criou um novo instituto, que não existe no direito privado, né? Que em geral se identificam com os condomínios, justamente, né? O formato jurídico é o formato do condomínio.
Mas não é esse o critério, ele estabelece que o critério é a contiguidade das propriedades, né, em que há geração. Então a ANEEL limitou bastante o âmbito de aplicação da geração distribuída, talvez até como uma tentativa de avaliar o mercado, né? Mas a gente vê que o caminho trilhado não tem sido da desregulação, como é em outros setores, né? Da inovação regulatória. Tem sido bem restritivo nesse particular. Gostaríamos que pudesse haver maiores experimentações nesse campo, né? Como tem havido no mercado de capitais, como tem havido no setor bancário, né? Através do sandbox regulatório. Então, um instituto interessante, talvez para ser aplicado para o setor de energia, fosse o sandbox regulatório, né? Que podemos discutir melhor, conversar melhor sobre sandbox regulatório, o que isso implicaria, como é que funciona, como é que tem funcionado, né, principalmente no mercado de capitais e no setor financeiro, mas vejam que o setor financeiro, né, bancário e mercado de capitais é um setor altamente regulado e hoje tem possibilidades de inovação regulatória. Por que não no setor energético também, né? De uma forma que os reguladores observem esses novos modelos de negócio e possam, a partir daí, gerar uma regulação que confira segurança para a matéria regulada, né, para os consumidores, para a segurança energética e tudo mais. Então, acho que a gente tem grandes desafios aí para o futuro e acho que essas duas questões conversam muito, né? Geração distribuída, comercializadoras, isso é um tema que vai haver intersecção certamente, né? No futuro breve. Eu penso, doutor, que esses últimos dois modelos de negócio que o senhor colocou são grandes oportunidades de negócio neste momento para quem deseja trabalhar e investir nesse negócio. O momento é extremamente propício para fazer esse tipo de trabalho, inclusive eu fiz uma leitura, eu não queria trazer sem ter a lei ou a medida provisória ou portaria, qualquer coisa que fale, mas já recordo que já chegou a notícia de que o mercado livre já é uma realidade que vai se posicionar. Como eu ainda não tenho aqui, não quero levar lá adiante, mas esses dois mercados, a geração distribuída e o mercado livre, são dois mercados que tendem a crescer muito. E eu espero, sinceramente, poder contribuir, que a gente possa contribuir no seguinte sentido, de desregular toda matéria que estiver, melhor, todas as empresas que estão exclusivamente dentro do setor privado, produzindo energia no setor privado, que essas não sofram uma regulação, nenhum tipo de regulação, que elas possam concorrer dentro do mercado, oferecendo melhor preço de energia para todos os consumidores, como já acontece em outros locais do mundo que nós já citamos. Dando seguimento a este painel Direito da Energia, vamos retomar, então, neste momento, as questões tributárias da energia. O que o senhor me diz, doutor Fernando, acerca desse tema? Esse tema é muito interessante, né? Porque qual a natureza jurídica da energia? É um bem, né? Se considera um bem móvel, né? Energia, embora não seja intangível, absolutamente intangível. Então se costuma tributar pelo ICMS, né? Inclusive tem uma série de questões envolvendo o ICMS, a cobrança do ICMS sobre a energia. Tivemos um recente caso ligado à essencialidade da energia, julgado pelo STF, e tem uma série de outros temas, né, doutor Mauro, inclusive ligados à TUSD e à TUSD, que a gente estava comentando agora há pouco. Né? Sim. Se nós olharmos o que significa essa TUSD, o conceito dela é o mesmo conceito de demanda contratada. Se não é muito próximo as duas situações, é o conceito da demanda contratada. Falando em termos de, eu já estava falando ainda há pouco que já havia um entendimento, mas se não for o ICMS que incide sobre a TUSD, né, e a TUSD e a CUSD, então qual é o tributo que incidiria? Seria o ISS? Os municípios poderiam tributar? Seria serviço? Seria um aluguel? O que seria
Se nós olharmos para o lado da demanda e pegarmos esse conceito da demanda, nós já temos decisão do STJ a respeito da matéria. Então, e está sedimentado no sentido de que a demanda faz parte da tarifa de energia elétrica. Portanto, eu acredito que nesse sentido a TUS de Recursos deve entrar também na mesma seara e ser considerada como parte da tarifa de energia elétrica. Embora esteja sob júdice, mas por esse argumento e sendo o mesmo conceito, não vejo por que ser diferente. Agora, duas questões pontuais, uma o doutor Fernando já levantou aqui, que é o tema 745 do STF, né? E o outro diz respeito ao PIS e COFINS sobre o ICMS, a incidência do PIS e COFINS sobre o ICMS na tarifa de energia elétrica. Tá? Então, o que isso significa? Esse PIS e COFINS sobre o ICMS na tarifa de energia elétrica é aquela tese do século que vem sendo noticiada, né? Mas ela vem sendo trabalhada desde a década de 90, essa matéria. E só agora, no ano passado, no retrasado, que nós tivemos uma decisão final, no sentido de que o ICMS ele não faz parte das receitas de quem faz o faturamento e que, portanto, ele não deve incorporar. O ICMS é uma receita do Estado e, portanto, não deve incidir PIS e COFINS sobre uma receita que não é própria. Em síntese, em apertada síntese, é isso. Só que as concessionárias de energia elétrica entraram também, ingressaram em juízo buscando reconhecimento para o ICMS, o PIS e o COFINS que recolheram a título sobre o ICMS. Então, mas esse ICMS, esse PIS e COFINS que foi recolhido, ele aparece nas tarifas de energia elétrica. Cada um de nós pode pegar lá as nossas contas de energia e vai aparecer lá embaixo, PIS, COFINS, ICMS, incidentes sobre o ICMS. Portanto, aquele PIS e COFINS que foi pago não foi pago pela empresa, foi pago por nós consumidores. Então a ANEEL disse o seguinte, olha, tendo por base esse entendimento, o entendimento de que, em razão da modulação da demanda que ocorreu nessa matéria, a partir de 2000, somente a partir dos créditos, a partir de 2017, devem ser devolvidos para os consumidores. E em razão disso já houve uma redução do custo de energia para os próximos, esse ano, o ano que vem, talvez logo mais adiante, ou seja, mais um ano e pouco, nós vamos retomar esse custo, esse valor que vem sendo devolvido, ele deixa de ser devolvido, vamos colocar assim, porque vem na forma de desconto na tarifa e passa a ingressar inteiramente o valor dele. E deve haver mais algum aumento ainda de energia por aí. É o que se vem comentando. Mas ele hoje está influenciando o preço da energia. Da mesma forma, o que já foi referido pelo Dr. Fernando, o tema 745, ele versa sobre a alíquota de ICMS. Vamos lá. O Rio de Janeiro cobra 32% de ICMS sobre energia elétrica. Ou seja, 1/3 do valor da energia elétrica é ICMS. E dá mais de 1/3. Porque o ICMS ele não incide diretamente sobre o valor da fatura, ele incide sobre ele mesmo. Quer dizer, ele passa a ter um valor, não é 32%, ele vai passar a 37%, 38% sobre o valor da tarifa, ou seja, muito mais. Então, o Rio Grande do Sul, até o final do ano passado, vinha cobrando 30% dos consumidores domésticos de ICMS sobre a fatura de energia elétrica. Este ano, no início do ano, houve uma redução para 25%. Né? Mas, colocando aqui a situação do que nós estamos tratando. Então, o STF decidiu, em dezembro do ano passado, que, em razão do fato de todo o Estado que opta pelo sistema de seletividade do ICMS, ou seja, quando o ICMS ele é dividido por produto ou ele faz diferenciação dentro de determinado produto, a gente chama isso de seletividade. Quando o Estado opta por isso, ele deve observar a essencialidade do produto. Se ele não observar a essencialidade, ele
ele está praticando um ato inconstitucional na cobrança do ICMS sobre um produto essencial. E energia essencial, como telecomunicações essencial, como nesse caso do tema 745, como petróleo, gás, também são essenciais. E se não estivessem, como eles não estão agora, logo em seguida, provavelmente também sofrerão uma demanda no STF em razão da essencialidade. Não se pode cobrar ICMS, uma alíquota tão alta do consumidor, porque ele é essencial. Nós não podemos mais viver sem combustível, nós não podemos mais viver sem energia elétrica, não podemos mais. Isso faz parte da nossa natureza. Se nós não tivermos energia à nossa disposição, hoje o mundo para. As guerras que hoje existem no mundo são em razão de energia. As crises que vivemos no mundo hoje é em razão de energia. Então, ela é essencial para a vida em sociedade, para a vida humana. E, neste caso, o STF decidiu que, quando há essa seletividade, o Estado deve observar a essencialidade do produto e não pode cobrar uma alíquota superior àquela média ou máxima que cobra dos seus produtos. No caso do Rio Grande do Sul, fica entre 17% e 18%. Então, somente a partir de 2024, os estados estão obrigados a reduzir essa alíquota. Lá no estado de Santa Catarina, para onde que foi o demandado. Os outros estados também pediram para ingressar nessa ação e já têm conhecimento disso. O que fez o atual governo? Tirou algum dividendo dessa situação. Por quê? Através de uma PEC, ele trouxe para dentro, ele antecipou essa decisão do STF, que era para 2024, trouxe para cá e incluiu, além do telecomunicações, energia, também petróleo, gás natural aí para dentro. Então nós passamos a ter uma alíquota máxima de 17% e 18%, né? Para energia, para toda a forma de energia essencial para a vida. A essencialidade, o momento que a gente vive, a diversidade que nós temos para trabalhar dentro dessa área do direito é fantástica. E as oportunidades que estão surgindo em torno disso são excepcionais. E nós ainda nem falamos sobre eficiência energética, né? Deixa eu falar, eficiência energética em edificações, não é eficiência energética de produtos. Isso já tem lei regulando, já tem matéria trabalhando sobre isso. O que eu estou falando é da eficiência energética de edificações, aquele tipo de coisa que sempre me incomoda, tipo assim, o repórter vê a televisão. Nós temos que economizar energia quando tem uma crise energética no Brasil. Como? Como que nós vamos economizar energia se aqui faz um frio danado no inverno, um calor espetacular no verão? Como é que nós vamos economizar energia, ter força para trabalhar no dia seguinte? Nós precisamos de energia para nos manter aquecidos, ou para nos manter num ambiente adequado climaticamente, para que tu possa descansar teu corpo e poder trabalhar no dia seguinte. A eficiência energética em edificações é algo que está na Europa, por toda a Europa, vem sendo trabalhado há mais de 20 anos, e nós vamos começar a trabalhar isso aqui no Brasil. E o Departamento de Direito de Energia do IAG vai ser o primeiro a tocar no assunto. Como bem disse o Dr. Mauro, isso na Europa já é muito avançado, né? Há muitos anos já se trabalha com esse tema da eficiência energética. E no Brasil ainda já existe, né, uma série de iniciativas, inclusive a gente tem acompanhado algumas capitaneadas pela Confederação Nacional do Comércio. Isso começa com substituição de lâmpadas, coisas mais simples, e passa por questões térmicas também, né? E há também um potencial enorme para a indústria, né? Caldeiras, frigoríficos, tudo isso tem um mercado enorme, pouco explorado ainda no Brasil, né? Muitas vezes isso não é prioridade para as indústrias, né? Então a indústria se preocupa com o seu core business e não se atenta para a energia que ela está gastando a mais ali, que muitas vezes é uma boa parte do seu custo está relacionado à energia, né? Então, em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, há certos modelos para fazer com que essas Energy Saving Companies, essas ESCOs,
possam, inclusive, financiar essa mudança de equipamentos, né? E melhoria da eficiência energética das indústrias. Isso é algo que se busca desenvolver no Brasil, mas ainda está engatinhando, né? Isso tem um potencial imenso. Existe uma série de incentivos para a eficiência energética. As concessionárias hoje estão obrigadas a aplicar parte das suas receitas em programas de eficiência energética. Às vezes encontram até dificuldades de fazê-lo, né? Existe, além disso, um fundo chamado Procel, né, que é administrado pela Eletrobras, que tem recursos para esse tipo de iniciativas. Mas há caminhos para isso, né? No âmbito do LAB, por exemplo, nós criamos um fundo chamado FG Energia, né, que nós direcionamos parte dos recursos do Procel para esse fundo, para servir de fundo garantidor, né, para garantir projetos de eficiência energética, justamente, né, para incentivar esse tipo de prática. É um ganha-ganha, ganha para a empresa, ganha a sociedade com a economia energética e ganha os financiadores também, né? Criamos um sistema de primeiras perdas para esse tipo de investimento, em que os recursos do Procel foram aportados aí, né? Isso possibilitou se alavancar bastante esse fundo garantidor, para poder financiar muitos projetos. Hoje tem muito dinheiro desperdiçado em forma de energia em toda a indústria brasileira, né? Então, isso tudo pode ser transformado em ajustes financeiros, né? E sempre mediado pelos contratos no âmbito jurídico, né? Acho que é um mercado enorme, de fato, né? Isso é um mercado muito pouco explorado e é um campo muito fértil para tanto a atuação das empresas como a atuação de advogados, né, nessa área. Diante dessa essencialidade trazida pelo Dr. Mauro, e em virtude dessa gama de negócios que existe nesse setor, eu não posso deixar de falar naquilo que é, para mim, uma coisa bastante importante a ser colocada, é a questão que o próprio Dr. Mauro traz em todas as suas pesquisas, as questões ambientais que o direito de energia, né, intrinsecamente, necessariamente trata, e hoje a sustentabilidade, né, que também não é nova, mas para se levar a cabo a concretização disso, eu lhe pergunto, dentro desses financiamentos que o senhor trouxe, já estão estabelecidos esses critérios de atendimento da sustentabilidade? Como é que está isso? Acho, Viviane, que nós vamos ter que marcar uma mesa dessa só para tratar desse assunto. Sim. Porque é um assunto muito extenso, é muito importante, né? Eu vou dar algumas pinceladas aqui sobre o tema, tá? Isso, no setor financeiro, é um tema que se desenvolveu muito nos últimos anos, muito mesmo, né? A gente teve um progresso importante, seja por conta de riscos associados aos financiamentos, né? E algumas recomendações da TCFD, né? Que foi estabelecida no âmbito do Financial Stability Board, tá? Para tratar dos riscos relacionados a questões ambientais, né? E riscos climáticos, tá? Então isso teve vários desdobramentos aí, inclusive com esse tema sendo trazido para o âmbito dos reguladores nacionais, inclusive do Banco Central, mas também da CVM, né? E isso está sendo adotado, é uma agenda internacional que está sendo adotada nos últimos anos. Então não vou entrar muito em detalhes, depois a gente pode falar um pouco do que uma outra oportunidade, né? Tudo que os bancos precisam fazer para se alinharem, para estarem adequados a essas normas, né? Essa é uma tendência, basta dizer que isso é uma tendência mundial e uma tendência muito forte aqui no Brasil de haver controles mais rígidos em relação ao que os bancos financiam, né? Uma preocupação grande na sustentabilidade.
Agora eu comento também esse tema, um tema que é de engajamento mundial, né, que é o Agenda 2030, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles trazem o objetivo 7, ele traz a eficiência energética e as energias renováveis, né? Então, algumas instituições financeiras têm tentado se alinhar também com essa agenda, né? Instituições mantidas por estados têm se alinhado a essa agenda já há algum tempo, né? Então isso é muito importante a gente ver essa convergência, né, de áreas do conhecimento, do direito ambiental e da sustentabilidade, o direito ao futuro, né, como diz o professor Juarez Freitas. Então é um tema muito interessante e esse é um caminho, talvez o melhor caminho que exista para explorar de fato as consequências disso, né? Porque não adianta nós falarmos, haver ações civis públicas questionando sustentabilidade de algumas empresas, né? E isso não, ao mesmo tempo, as instituições financeiras financiando projetos que não são sustentáveis, né? E a gente não está nem falando assim de questões de filigranas, né? Mas questões muito importantes, porque muito da indústria, por exemplo, faz uso intensivo de água, né? E deve devolver a água para a natureza como a retirou, né? É o que me parece, pelo menos. A maioria das pessoas que tem uma preocupação ambiental, né, qualquer que seja, pensa da mesma forma, mas não é o que a gente muitas vezes vê acontecer. Acho que é um tema para a gente aprofundar também, né? Eu acho que a gente pode abordar isso num outro trabalho, falando sobre as novas fronteiras do direito ambiental. Sim, né? Com certeza. Onde entra, por exemplo, a litigância climática, né? Ou seja, falarmos sobre a lei do clima, etc. Desenvolveu, e mais especificamente sobre esse tema e como ele vai estar tangenciando o direito, ou a área do direito de energia. Já fica uma proposta. Uma ótima proposta, sempre muito bem-vinda. Nesse momento, a gente vai estar encerrando a mesa redonda, nessa primeira, né, rodada. Primeiramente agradecendo ao público em geral que nos assiste, né, a comunidade jurídica, né, todos os interessados, a participação especial do Dr. Fernando Gavronski Guimarães, né, do nosso diretor-geral, Dr. Mauro Leffler, da direção de filmagem na pessoa da Terezinha Tarcitano, a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, a doutora Sulamita Santos Cabral, que tornou possível a realização, na verdade, a criação do Departamento de Direito de Energia, sendo nessa gestão, né, a iniciativa dessa criação, e então a realização do início das atividades do departamento. Então, muito obrigada a presença de todos e até a próxima edição. Estão todos de antemão convidados. Obrigado. Obrigada.